A gente vai ficar nesse, né? Esse vai, não vai. Esse vai, não vai. Exatamente. Eu acho assim, o resumo disso, né? O resumo disso é que eu entendo que a liderança da família Bolsonaro tem apresentado frutos que ferem, né, aquele combo de valores ali que nós entendemos como direita e como, né, um caminho conservador para o Brasil. Narrativa é diferente da prática. Narrativa à esquerda... Pra gente mudando de assunto, então, e vamos sair, então, falar de direita. O que, na tua visão aí, do eleitor comum, o que seria o combo, assim, o combo da direita e dos conservadores? Cara, a partir dele a gente tentar seguir para outro caminho. Questões econômicas e questões de costumes, né? Questões econômicas, né? Menos Estado, de centralizar, de tirar esse monopólio, né? E eu não estou falando de necessariamente de privatizações de empresa, assim, é abrir o mercado, pô. É você tirar esse monopólio. Aqui no Brasil, como eu tô te dizendo, nós temos o monopólio da comunicação, tá tudo nas mesmas famílias. Você tem um monopólio no modal de transporte, você tem monopólio na logística, você tem monopólio no sistema financeiro. Isso tudo prejudica o que nós entendemos, né, de liberdade econômica. No final das contas, você tem também questões importantes, né? De legislação de armamento, questões de pautas de direito penal. Você tem um garantismo, né, total e que a gente não consegue furar isso, pô. A esquerda, isso já está plantado lá desde sempre. Nós não temos. Aqui, o bandido, porra, tem todo o privilégio do mundo e questões econômicas é uma merda, questões de legislação, uma merda também, tudo voltado para direitos humanos, pauta que vem da ONU para cá, e na pauta de costume, o avanço total do progressismo. Então, o que eu entendo de direita é tudo diferente que está aí. Eu acho que a gente pensa de forma muito similar. E na tua visão do eleitor comum também, tu acha que esses problemas hoje que a gente enfrenta no Brasil estaria mais relacionado à esquerda ou centrão? Cara, eu acho que a esquerda é o idiota útil do momento, assim como o Bolsonaro foi o idiota útil do momento pro sistema. Pra gente sair desse assunto de Bolsonaro só queria pegar uma temperatura pra gente realmente sair desse tema. Eu acho interessante que você fala isso, que a esquerda hoje está de idiota útil, porque eu acho que isso realmente faz muito sentido. Porque veja só, né, ao longo desses anos, pesquisando algumas coisas, e aí começa a falar isso aí de oligopólio e tudo mais. Certo dia, esse ano eu estava assistindo uma aula de história. E aí o professor de história, o Thomas Juliano, estava falando sobre a República Velha. Eu fiquei interessado nisso daí, porque esse ano também eu descobri, ano passado, sobre a história de Arthur Bernardes, um presidente brasileiro, que se você pegar a maior parte dos vídeos de histórias, Ave Maria, foi um crápula, um dos piores homens da história do Brasil. E aí eu comecei a descobrir algumas coisas, e eu vi e falei, pô, talvez esse cara não tenha sido todo mal do início até o fim, porque no final do dia foi uma história que eu fiquei sabendo, que ela realmente aconteceu. Em 1946, começou a se discutir no Brasil, sair da França, o Instituto Internacional da Ilhéa Amazônica. Uhum. Os caras queriam, basicamente, é um movimento junto com a Unesco, criar um grupo aqui e tudo mais, e devagarinho e sempre internacionalizar a Amazônia. E aí o Arthur Bernardes foi o cara, que na época ele não era mais presidente, ele era deputado federal, falou, irmão, não, foi o cara que peitou esse movimento, bateu de frente e falou, não, isso não vai acontecer. Aí eu falei, poxa, surpreso com esse cara aqui. Aí comecei a olhar o Arthur Bernardes, quando ele era presidente, ele tirou o Brasil da ONU, que na época era o Conselho das Nações, não sei que lá das Nações, esqueci agora. O nome anterior da ONU, esqueci o nome. Enfim, eu não sei que lá das Nações, Conselho das Nações. Esqueci, mas todo mundo já ouviu esse nome na vida. Ele tirou o Brasil, porque ele falou, cara, vocês prometeram pra gente que ia dar um cargo aqui no assento permanente, e vocês nunca nos deram nenhum tipo de acesso. E ele ficou puto da vida. Aí você fala, pô, interessante isso aqui, viu? Aí por causa disso daí, eu tava escutando o Thomas Juliano, pra entender um pouco mais da República Velha, entender nossa história. E aí, numa determinada aula, o Thomas Juliano, ele começa a citar um grupo que o cara do dia a dia assim, isso aqui tem cara de ser conspiração. Será que isso aqui tem algum lastro de realidade?
Eu fui pesquisar. Tem uma página no Wikipedia que falava um monte de coisa. Eu falei, pô, estão falando aqui. E aí, do que o Wikipedia falava, eu falei, vou ver se eu acho alguma coisa na Biblioteca Nacional, né? Ver se tem algum tipo de referência. E realmente tinham várias referências. Que o Thomas Juliano falava o seguinte, teve um grupo, e que eu acho que ele acaba operando no Brasil até hoje, talvez por outro nome, se não o mesmo grupo exista, os seus filhos, os seus frutos, que o nome do grupo é uma palavra em alemã, chamava Burschenschaft, e a tradução desse grupo para o português é a bucha. O que era esse grupo? Né? Aí a gente tem que voltar um pouco mais no tempo. O Brasil, você teve lá o Império, na época do Império acho que não tinha esquerda. Até lá o Partido Conservador, o Partido Republicano e tudo mais. E aí começou a vir para o Brasil as ideias liberais. Aí veio o Bardaró, 1830 e pouco, e veio um cara para o Brasil chamado Julius Frank, que não era nem o nome verdadeiro dele. E ele começou a dar aulas de direito, filosofia e tudo mais, e começou a dar aula na Universidade do Largo do São Francisco, que é a Universidade de Direito hoje da USP. Sim. E aí ele trouxe esse negócio do Burschenschaft, que seria a bucha, né, que seria como se fosse um grupo que os alunos se autoajudam, mas no final do dia acabou por se tornar uma confraria. É dentro desse grupo que começa a se discutir no Brasil toda essa importação da ideologia liberal e uma mudança de regime. Vem daí, dessa discussão. Aí a coisa foi amadurecendo, conforme os anos foram se passando. Um dos membros desse grupo, que hoje fazem parte do oligopólio da informação, é a família Mesquita. Júlio de Mesquita, ele funda o Estadão, tratado como veículo oficioso da bucha. E o filho dele depois, também era membro da bucha, acaba por assumir, que é o Júlio de Mesquita filho, é longa história. E aí você acha, por exemplo, matérias na época do jornal comentando sobre a festa da chave, que era a cerimônia que tinha todo ano, que o aluno do quarto ano assumia a bucha, né, por um intervalo de um ano. Enfim, esse pessoal todo se organizou e derrubou a República. E essa turma hoje é o que a gente concebe basicamente como centrão. E você tinha várias famílias, mas vamos olhar primeiro a questão da República Velha. A primeira Constituição, de 5 pessoas, 3 eram membros da bucha. O primeiro governo lá de Floriano Peixoto, os 3 principais ministros, todos eram bucheiros. Quintino Bocaiúva, Relações Exteriores, Campos Salles, basicamente Casa Civil, e Rui Barbosa, que é a questão da justiça. Você tinha Barão do Rio Branco, o grande nome da política externa do Brasil. Também era bucheiro. A República Velha, na escola a gente escuta falar sobre a política do café com leite. Sim. Minas, São Paulo. Só que nenhum deles, na verdade, era assim, é porque Minas, é São Paulo, alternância de poder. Todos os presidentes da República Velha foram membros da bucha em determinado momento. Todos eram egressos do Largo do São Francisco. Se hoje você for no site da USP e depois for na página da Arcadas, que o nome hoje é Arcadas, que foi até onde ler a Carta pela Democracia lá em 2022, mudou de nome, porque o Getúlio Vargas colocou a bucha sob a ilegalidade, e você acha lá no site da Arcadas o Estatuto da Bucha. Seria a Constituição da Bucha, chama de Estatuto. Tá lá tudo bonitinho, tudo mais. Aí quando você olha, e aí a gente falando de oligopólios, um dos presidentes do PRP, Partido Republicano Paulista, que era o partido que governou a República Velha, era o Olavo Egídio Souza Aranha. Esse senhor, ele teve uma filha chamada Francisca e um filho chamado Alfredo. A Francisca casou com um rapaz chamado Paulo Setúbal, que a família Setúbal, algumas pessoas conhecem como os donos do Itaú, que saiu pelas mãos do Alfredo. Aí você, poxa, olha que coincidência, né? Turma que deu golpe na República, deu golpe no Império, na República, comandou, tá aí. O Olavo Egídio Souza Aranha, o patriarca, era sócio dos Klabin Laffer. Teve a família Klabin, não só a empresa, mas teve Israel Klabin, prefeito do Rio de Janeiro, você teve o Celso Laffer, ministro das Relações Exteriores do FHC, desde os anos 70, junto com o FHC lá na SEBRAP, que inclusive a própria esquerda colocam que eles trouxeram esse pensamento único na academia, e todo mundo pensa da mesma forma. Então você começa a ver que desde os primórdios mesmo, toda a turma que está aí no poder até os dias de hoje, está todo mundo junto e misturado. O avô do Fernando Henrique Cardoso, ele aparece no livro da história, até acho que o Laudelino, esqueci o sobrenome dele, um cara até que a Globo gosta muito, foi sugestão do avô do FHC fuzilar a família imperial. Vamos fuzilar esse pessoal. Peraí, fuzilamento é demais. Deixa os caras ser exilados aí na França e vida que segue. Então você vê que todo esse processo, ele começa lá atrás. Aí a gente teve toda aquela República Velha até 1930 e vem Getúlio Vargas,
para romper com esse pessoal. Aí tivemos a Revolução Constitucionalista de 32. Aí você fica, será que realmente foi uma revolução constitucionalista ou foi uma tentativa de retomada do poder? Vai ter gente que defende a tese que eles estão tentando retomar. E, mais uma vez, quem está por trás dessas movimentações é esse mesmo núcleo. Tem livros sobre isso até. E um livro muito curioso é escrito por um americano, e não é qualquer americano. É o cara chamado John Watson Foster Dulles. O pai dele era secretário de Estado, John Foster Dulles, talvez um dos maiores secretários de Estado da história dos Estados Unidos. Responsável por diversos movimentos assim globalistas, desde a criação do CFR, junto aos Rockefeller, a participação na criação do CMI, Conselho Mundial de Igrejas, que é para onde Paulo Freire vai trabalhar quando sai do Brasil exilado. Enfim, é o que a direita hoje chamaria de globalista. E aí o Dulles, um historiador, veio para o Brasil e descreve todo o papel dos alunos e desse núcleo duro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco na Revolução de 32. Então você vê, sempre existiu um establishment no Brasil. Você vai avançando nos anos, aí volta Vargas de novo, sai Vargas, o Jânio, Jango e até a queda do Jango, teve lá a Revolução de 64, que uma parte fala que foi golpe, outra parte fala que foi para salvar o Brasil do comunismo, mas talvez seja um pouco de cada uma das coisas, ou talvez um pouco mais. Júlio de Mesquita Filho, que teve um papel crucial na Revolução de 32, que já é o filho do fundador do Estadão, no final de 63, ele já estava viajando para os Estados Unidos para falar, a gente vai derrubar o governo, vai colocar uma junta militar, vai durar um tempinho assim, mas vai voltar, não interfere, cola com a gente que vai dar certo. Na época até o governo Jango, porque foi notícia na imprensa nacional, a Globo comentou sobre isso, o Globo na época, né? Os caras judicializou, questionou, o caos tudo acontecendo. E depois que teve o episódio do 31 de março de 64, o Júlio de Mesquita Filho, no dia... Peraí só um segundo aqui, que minha mulher tá falando comigo, que minha filha tá doente. Só aqui que talvez seja importantíssimo. Peraí. Deixa eu aproveitar aqui e dar um... Deixa eu ligar aqui pra ela rapidinho, vou botar no mudo aqui. Deixa eu dar recado pra quem tá em casa aí, ó. Cadê a nossa audiência, irmão? Mano, volta. Nossa audiência tá vibrando no chat aí, cara. Como é que tá essa história aí, cara? Ele tá na Austrália, né? Isso. Toda vez que eu tento, né, botar um contraponto ali em toda a narrativa pró-Bolsonaro, eu viro melancia, eu viro de esquerda, eu viro vermelhinho. Eu já sou vermelhinho lá na Austrália. Certamente. Inclusive, o nosso chat está muito dividido, porque muita gente ainda acredita ali, né, no bolsonarismo ali, raiz e tal, e tem gente que, de certa forma, abriu os olhos, vou botar aqui entre aspas, né, com algumas coisas que o Bolsonaro foi fazendo. Então, assim, a audiência está muito dividida. Tem muita gente que é super a favor do Kim e tem muita gente que concorda com a sua visão e a visão de outros também aqui na internet. É isso. Sobretudo isso aí eleva o senso crítico de vocês, né, cara, de refletir e formar opinião, né? Na verdade aqui nosso intuito não é nem, né, vender aí o peixe todo verde nem todo vermelho, né? Então não é nem só, pró por um lado, né? É inegável, né? A convicção política do Kim, é inegável a convicção política, né, que eu apresento também. Em vários pontos nós vamos convergir, em alguns outros, né, nós vamos divergir, né? Então, é isso. Mas o Kim é uma mente brilhante aí, cara, e que tem muito conteúdo para passar pra gente. Por isso que eu acho mais interessante concentrarmos aí em coisas que ele pode agregar de conhecimento pra gente do que ficar, né, nesse embate, né? Até porque vai ter coisas que eu não vou ter resposta e outras ele não vai ter resposta também, né? Para algumas decisões políticas, né, do Bolsonaro. Tava claro desde o dia zero que ir para o PL iria trazer várias limitações. Tava claro desde o dia zero. E às vezes as pessoas têm que entender isso. E assim, o Daniel Silveira não foi proibido de ser candidato. Ele foi lá para ser candidato. Assim também como se ele quisesse ter sido candidato a deputado federal, ele poderia ter vindo. O Bolsonaro deveria ter apoiado ele. Por exemplo, em São Paulo, quem era o candidato a governo do PL? Do PL? Não teve. Era o Garcia, né? O PL apoiou o Rodrigo Garcia.
Aí, quando você vai em São O Paulo... Rodrigo Garcia estava pelo PSDB. Não. É candidato. Aí é outro Coligação. partido. Coligou, né? Não. Igual agora com o Ricardo Nunes. Não, ó. Ricardo Nunes não foi candidato em 2022. Tô dizendo, o Rodrigo Garcia, a coligação Rodrigo do PL Garcia, apoiava o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia era candidato para o governo com vice de algum outro partido lá. O PL estava na coligação do Republicanos, que é do Tarcísio. Tava ali, tomando Tarcísio. Tanto uma galera que beleza, mas com Tarcísio. Por que o Tarcísio não foi candidato pelo PL ao invés do Republicano? Porque não foi pelo PL? Diversas razões. Primeiro, a disputa envolve, né, gastos. O PL tem um teto de fundo, né, partidário. Além disso daí, o Tarcísio já tinha uma treta de algum tempo atrás, na época do DENIT, com o Valdemar. Você tá em outro partido, e isso na época eu vou te falar porque eu ouvi na época. E acho que se você conversar com algumas pessoas que estavam ali no entorno, eu ouvi. Eu não participei de campanha nenhuma, mas eu ouvi de gente que estava ali no dia a dia da política falando o seguinte, ó, uma das coisas que se pensa é colocar um cara como Tarcísio, porque existe a visão que o Tarcísio é um cara fiel a Bolsonaro e pode trabalhar para, quem sabe, ser uma voz para tentar ficar puxando talvez o lado dos republicanos mais próximo do bolsonarismo. Fala assim, pô, vamos seguir por esse caminho. Então você tem, talvez assim, e colocando pessoas em outros partidos. Fora também, e eu te digo, você conversar com as pessoas, eu ouvi isso na época, ó, Tarcísio PL já tem essa rusga, se você olhar a questão até de fundo, partidário e tudo mais, vai acabar que vai acabar faltando em algum outro local. É melhor colocar. Na época o pessoal até colocou a justificativa, porque houve uma conversa, inclusive, do Tarcísio chegou aí num sábado. Foi um dia que eu tenho uma memória boa. Tarcísio chegou aí no sábado falar com o Bolsonaro sobre a possibilidade dele ir para Republicanos. Tarcísio falou com o Bolsonaro. E uma das coisas que ainda fala é o seguinte, pô, ainda podia colocar o slogan, o camisa 10 do Bolsonaro. Porque o pessoal ficou pensando, poxa, o número vai ser diferente, Bolsonaro vai ser 22, Tarcísio 10, e aí como é que a gente faz? Porque no Brasil tem esse problema. Então, assim, cada caso, e aí alguns eu vou saber, outros não vou saber, a gente vai entrar nesse ponto. Teve isso, teve aquilo outro, teve esse ponto aqui que às vezes não entrou no senso comum. Cara, eu não tenho essa crença toda. Por exemplo, no DF, aqui onde eu tô agora, a Damares é candidata, veio pelo republicano também. Por que a Damares, porra, a Damares não era uma ministra, porra, de primeira linha do Bolsonaro? O PL, olha como são as coisas, se não me engano o PL foi a Flávia Arruda, né? Exato. E quem acabou levando foi a Damares. Exato. Mas o Bolsonaro trouxe a Flávia Arruda pro governo dele. Botou ela na Secretaria da Casa Civil. Não, da Assuntos Institucionais. Ela foi na mesma... eu acho que ela foi na mesma... Ela que viu era o Ciro Nogueira. Ela era Assuntos Institucionais. Isso, que era o general lá no início, né? Santos e depois virou o Ramos, não é isso? Isso. Então, aqui no DF, você tem um poder estabelecido, cara. Não tem vácuo de poder. Aqui, a Flávia Arruda, o Ibanez, né? A Celina aqui, que é a vice do Ibanez, não tem vácuo de poder. A Damares, ela foi peituda. Ela foi pelo republicano e veio. E ela não estava nem nas pesquisas. Sim. A Michelle apoiou, ela ganhou. Ela conseguiu furar o sistema. Isso que é pontuar. Ainda bem que você pontuou. A Michelle apoiou. Isso. Mas não, assim, cara, mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro, então, colocou a Michelle para apoiar. Eu quero te dizer o seguinte, cara. A gente não vai conseguir... Na minha visão, é claro, né? Você pensa diferente. Uhum. A gente não vai conseguir uma liderança, né? Enquanto essa liderança tiver esses poréns, você vai ter concessões o tempo todo. Você vai ver nitidamente o interesse de privilegiar a família, da mesma forma que se você for para Alagoas, se você for para o Rio Grande do Norte, se você for para o Pará, as famílias que dominam ali estão privilegiando os seus sobrenomes. E nós criticamos... E aí, qual seria, pra gente sair uma coisa que eu até critico a direita, que é o anti. Vamos sair do anti. E entrando na agenda da propositiva. Quem seria uma boa liderança, nos seus olhos? Para a direita? Sim. Cara, então, naturalmente eu não tenho a capacidade de nomear esse nome, de te apontar esse nome, porque essa liderança, ela já é barrada justo pela própria família Bolsonaro, né, cara? Então, se você
Eles são os atores políticos, né, cara? Eu sou o cara que vota, né? Eu sou o cara que tem um canal no YouTube. Então o plano é destrói a família Bolsonaro. Não é destrói, e aí, cara. É só tirar esse... A partir da destruição dela, nasce a liderança? Cara, olha só. Eles estão... Desde o momento que eles assumiram e ganharam esse populismo padrão Lula, eles estão enraizando quem tem compromisso primeiro com eles, depois com a pauta, depois com a agenda. Porque assim, a pauta dos 60 milhões de votos lá, que precisa para ganhar uma eleição, não necessariamente eles têm essa mesma pauta. Então, você vai ver um monte de movimentos políticos que desagrada aquele combo de valores que nós chamamos de direita, pô. Ou às vezes esses movimentos vão para tentar obter os números para passar alguma coisa dessa pauta. Cara. Assim, porque a gente só tem até hoje 150 na Câmara, 257. No Senado de 81 tem 30. Tu tem muito conteúdo para passar pra gente, cara. Tu tem muito a dar aula pra gente aqui.